A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma categoria de produtos que já começou útil, mas hoje é simplesmente indispensável na vida de muita gente. É o telefone celular, que evoluiu bastante desde que foi inventado há 50 anos. Aqui nós vamos falar da origem, da evolução e a situação mais moderna deles, então antes deixa aquele joinha porque a pesquisa está bem completa. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo por aí, beleza? Então vamos lá para a história do telefone celular. Como contexto para começar, vale uma rápida explicação sobre o telefone como um todo. O invento do Alexander Graham Bell foi patenteado em 1876, mas antes e depois a gente teve vários experimentos, protótipos, modelos parecidos. O italiano Antonio Meucci, nos últimos anos, é quem leva mais crédito por ter superado esse colega dele em alguns anos com o seu telégrafo falante. E o alemão Philipp Reuss teria construído uma espécie de pai do telefone uma década antes. A magia desse aparelho envolve uma conversão. O som do que você fala é transformado em energia elétrica e depois volta a ser energia acústica para ser transmitido como som do outro lado. A conexão de um aparelho com outro por muito tempo dependeu de uma central telefônica manual, que era operada por profissionais que conectavam você ao destinatário da chamada. Mas a evolução do telefone em si é assunto para outro vídeo no futuro. E ainda antes da gente chegar no celular, a gente vai passar por um outro tipo de tecnologia, o telefone portátil, móvel, que pode ser transportado de um lugar para outro ou fica em uma estrutura que se mexe. Nesse caso, eu estou falando de veículos, como carros ou trens. O primeiro serviço de tecnologia móvel nasce em 1926, na Ferrovia Nacional da Alemanha e usando ondas de rádio. Passageiros da primeira classe poderiam fazer ligações para telefones fixos no trecho entre Berlim e Hamburgo. Alguns anos antes, essa tecnologia até já existia lá no país, mas só para trens do exército. Aliás, tecnologias militares de comunicação foram uma inspiração para inovar aqui, mas eram bem limitadas em alcance e qualidade. Os walkie-talkies, só para você ter uma ideia, só foram inventados 10 anos depois. Por isso, o nosso próximo salto é para 17 de junho de 1946, nos Estados Unidos. É lá que a primeira chamada de telefonia móvel é feita com um aparelho instalado dentro de um carro, graças a uma tecnologia da Bell Labs, que é uma das instituições privadas de pesquisa mais importantes da história. Cientistas de lá já levaram 9 prêmios Nobel e ajudaram na descoberta de novidades como o transistor, o laser, o sistema Unix e painéis de energia solar. E como o nome indica, ele nasceu dentro da companhia telefônica fundada lá pelo Graham Bell e que foi rebatizada como a operadora AT&T, mas depois passou por várias donas ao longo dos anos. Hoje bem menor, bem menos relevante, ele é da finlandesa Nokia. Esse tipo de equipamento era mais voltado para executivos ou clientes muito endinheirados, já que o serviço era caríssimo no começo. Isso tanto pela estrutura nova, quanto pela operação, que era complexa, que exigia um operador humano. No seu primeiro ano de funcionamento, eram só 5.000 usuários. E a conexão via rádio e central era bem limitada, tinha que ter um outro jeito, tinha que ter como melhorar. No final de 1947, os cientistas Douglas Rink e Ray Young, lá da Bell Labs, propõem um novo sistema de divisão do território das cidades em áreas compostas por células hexagonais, uma do lado da outra, isso lá para os telefones de carros. Os aparelhos usariam frequências de rádio que não eram usadas por outros equipamentos, para ter sinal dentro dessas áreas, que são as células. E cada uma delas teria uma estação base de transmissão, junto com antenas direcionais. Juntas, essas células formam uma rede, que permite uma chamada contínua sem cair por toda uma região. E as células próximas, que não são vizinhas, podem ter a mesma frequência, sem risco de interferir no sinal. É dessa tecnologia aqui que seria a base das décadas seguintes e ainda levaria mais um tempo para sair do papel, que veio o nome telefone celular. Nesse período, laboratórios, institutos de pesquisa e empresas já pensavam em como miniaturizar o telefone e fazer com que ele perdesse os fios, ficasse mais leve. Mas era uma tarefa difícil, já que exigia alguns avanços tecnológicos que estavam em fases bem iniciais. Em 1956, nós temos um primeiro passo, quando o primeiro sistema de chamadas privadas para carros, chamado MTA, sai na Suécia. Esse serviço tinha um aparelho valvulado no formato de telefone de disco e era para poucos. Pesava 40 quilos e custava muito caro.
Na União Soviética, avanços parecidos surgiram graças aos esforços do inventor Leonid Koprianovich, que desenvolveu ali alguns protótipos, mas eles acabaram não avançando muito em desenvolvimento. E a AT&T, de novo ela, em 1965, aí sim avançou bastante, com uma plataforma chamada Improved Mobile Telephone Service, ou IMTS. Esse era um sistema melhorado de telefonia móvel conectado com a rede de telefonia convencional, pelas frequências UHF e VHF de rádio. Os aparelhos IMTS para automóveis eram menores, mais discretos, mas ainda eram caros, limitados em quantidade de usuários, além, claro, de serem presos a um carro. Faltava aquela inspiração, aquele momento mágico em que a ideia aparece. E ela veio para o Martin Cooper, um engenheiro norte-americano da Motorola. Ele ficou maravilhado ao assistir a série clássica de Star Trek e ver o Capitão Kirk conversando com os tripulantes da nave a partir de um comunicadorzinho pequeno que cabia na palma da mão. Era pura ficção científica, mas fazia sentido, e o Martin passou os próximos anos tentando fazer alguma coisa no mínimo parecida. Nessa época, a Motorola era um grande nome em vários segmentos, incluindo aí rádios e telefones para carros. Mas ela não era a única nessa corrida. O Bell Labs, de novo ele, também estava na briga de qual empresa faria a primeira chamada de um telefone portátil de mão, ou seja, fora dos carros, com a pessoa andando por aí. E esse momento chegou, em 3 de abril de 1973. Quem conseguiu foi o Martin Cooper da Motorola. Ele estava na 6ª Avenida em Nova York e fez a chamada para o colega Joe Engel, que era o seu rival na Bell Labs, e atendeu num telefone fixo do seu laboratório. Joel, aqui é o Marty. Eu tô ligando para você de um telefone celular, um telefone portátil de mão celular de verdade. Essa chamada foi possível só por uma grande operação da Motorola, que montou uma estação de rádio em cima de um prédio próximo, afinal não existiam ainda as tais antenas instaladas em cada célula que permitiriam a conexão entre regiões. E a história dessa primeira chamada é sensacional, porque ela mostra todo o espírito de competitividade desses laboratórios e desses cientistas para conseguir os avanços antes que o seu concorrente. Bom, feita a primeira chamada, agora os telefones bombaram, né? Não, nem um pouco. A Motorola só conseguia fazer testes muito controlados, nada de expandir o serviço ou fabricar o aparelho comercialmente. O protótipo pesava 2 kg, tinha 23 centímetros de comprimento, era enorme. A chamada durava no máximo 20 minutos e a recarga, atenção, durava 10 horas. E lembra que eu falei que a rede celular demoraria para virar realidade, né? A primeira delas que funcionou na prática veio em 1979. É quando a operadora japonesa NTT instala em Tóquio a primeira geração de telefonia celular, o que a gente chama hoje de 1G. Ela ainda era só para os aparelhos em carros, só fazia transmissão de voz, mas já permitia ligações de distâncias maiores que o IMTS e operadoras diferentes. Esse sistema levou 2 anos só para chegar em todo o Japão e só depois começou a ser expandido para outros países. Já em 1983, uma década depois da primeira chamada, finalmente a Motorola coloca o seu modelo nas lojas. Foram vários problemas, tanto tecnológicos quanto burocráticos, para aprovar tudo com os órgãos fiscalizadores dos Estados Unidos. Mas o primeiro telefone celular comercial do mundo chegou, e é o Dynatac 8000X, naquele formato tijolão que foi o padrão dos celulares por muitos anos. O dispositivo era muito caro, custando o equivalente hoje a $10.000, e o serviço de telefonia também era bem salgado. Por isso, as vendas foram baixas, cerca de só 2.000 unidades. Mas a Motorola percebeu o potencial de crescimento disso tudo e investiu $100 milhões entre 1973 e 1993. Isso em pesquisa e desenvolvimento de telefonia celular. Tudo antes de ter qualquer lucro com isso. Aliás, tem uma diferença também no padrão nesse início. O sistema de ligação 1G norte-americano não era igual a 1G japonês. O padrão ocidental era o AMPS, AMPS, mais parecido com a dos cientistas da Bell Labs. E olha, ele não era só de qualidade meio questionável, ele também quase não tinha segurança, as chamadas podiam ser interceptadas por rádios receptores comuns. Mas a partir daqui a porteira estava aberta e algumas empresas que conhecemos muito bem, várias por aí até hoje, começam a lançar os seus primeiros modelos. O primeiro da Siemens saiu em 85 com o nome de Mobile Telephone C1. O primeiro da lendária Nokia é de 87 e tem um nome que já denuncia o seu uso mais executivo, o Mobira Cityman 900. A Samsung começou a jornada com o SH100 em 88 e a própria Motorola melhorou bastante o design do seu telefone,
criando uma versão menor e mais leve para a época chamada MicroTAC. Esse aparelho é o pai dos modelos Flip, com uma proteção para as teclas na altura da boca. Mas no comecinho da década de 90, a Nokia começa a disparar, ao fazer mais modelos que a concorrência e no fim da década até passar a Motorola e virar líder de mercado. Parte dessa disparada começou em 1992 com o lançamento do Nokia 1001, que foi o primeiro celular do mundo com rede 2G. Esse é o padrão GSM, sigla para Global System for Mobile Communications. E ao contrário do anterior, ele foi o primeiro padrão de transmissão digital, adotado por muitos países e operadoras, ampliando a chance de você ter sinal. A qualidade das chamadas melhorou e agora a privacidade também estava garantida. O 2G ainda permitia o envio de dados não só por voz, então agora era possível enviar mensagens de texto, os famosos SMS, os torpedos, como a gente chamava aqui no Brasil. O primeiro SMS do mundo, aliás, foi mandado do Reino Unido no fim de 92. O responsável foi o Neil Papworth, que trabalhava no sistema de comunicação de uma operadora e enviou um simples Feliz Natal para um dos seus gerentes. Já em 94, nós temos um modelo bem curioso, é o IBM Simon, que é considerado o primeiro smartphone da história. Ele já tinha uma tela sensível ao toque, várias funções extras que a gente só encontrava em outros aparelhos, mas o mercado ainda não estava preparado para ele. O Simon era caríssimo, vendeu mal, mas o seu pioneirismo ficou sim marcado na história. Só que nem todo pioneiro ia mal nas vendas. Em 96 tivemos 2 aparelhos que ficaram marcados na história por serem o sonho de consumo naquela época. Um deles é o Nokia Communicator 9000, primeiro celular do mundo com teclado QWERTY completo, físico, na horizontal, sendo o primeiro modelo de larga escala que juntava celular e assistente pessoal digital, o famoso PDA, mais famoso pela fabricante Palm. A linha Communicator foi longa e muito bem sucedida. O segundo grande lançamento do ano é o Motorola StarTAC, um dos mais caros desse período, cheio de aparelhos que já eram caros. Mas ele também vendeu muito, porque era mais portátil e com boa qualidade de chamada, sendo um verdadeiro representante da categoria dos flips. E aí nós começamos a ter cada vez mais os primeiros de alguma coisa, os pioneiros. O Siemens S10 de 98 é o primeiro com uma tela colorida. O Samsung SPHM100 Uproar de 99 foi o primeiro que combinava funções de ligação com MP3 Player. E o Kyocera VP210 Visual Phone é o primeiro a ter uma câmera, ainda numa resolução bem baixinha. Outra novidade é que os aparelhos estavam ficando cada vez menores, mais finos. O formato mais tradicional dos próximos anos seria o Candy Bar, barra de doces em tradução livre, que foi mais popularizado pela Nokia. Mas a concorrência estava crescendo, e um dos modelos que mais ameaçou as marcas gigantes foi a BlackBerry, que em 99 apresentou o seu primeiro modelo que era focado no mercado corporativo. A BlackBerry fez muito sucesso por vários anos, mas o mercado mudou bastante com o tempo e hoje a marca está oficialmente extinta. A história dela a gente já falou por aqui. E foi também no fim da década de 90 que os padrões para o 3G foram estabelecidos. Essa tecnologia só se populariza mesmo por volta de 2003. E ela tinha uma novidade: o download de conteúdos personalizáveis para o celular, de papéis de parede até os toques personalizados. E sim, aqui foi o momento em que trechos de música começaram a virar febre, como ringtones monofônicos e polifônicos. Em especial, você deve lembrar aí do músico conhecido pelo personagem Crazy Frog. No começo dos anos 2000, o mercado corria risco de uma estagnação, e aí as fabricantes começaram a ousar em design e também em funções, claro. Isso aconteceu com elas nem sempre acertando e com muito celular de visual meio questionável saindo. Tipo o N-Gage da Nokia, que era meio que um híbrido com videogame portátil, ou o Samsung Z130, que era esse aí. Mas olha, teve sucesso também o lendário Nokia 3310, saiu no ano 2000, virou um dos maiores clássicos do mercado e até meme por ser indestrutível, ter bateria de altíssima duração. Já o Ericsson T39 do mesmo ano é famoso por ser o primeiro com Bluetooth. E os anos seguintes são de domínio, em especial do Symbian como sistema operacional e aqueles joguinhos em Java que ficavam cada vez melhores, cada vez mais complexos. Mas fora uma outra função, celular era uma coisa, computador era outra. Alguns modelos tentavam ousar, tipo o Motorola Rocker, feito em parceria com a Apple para divulgar o iTunes, ou o ótimo Nokia N95, mas faltava aquele salto maior, mais ousado,
e que a gente viu em 2007 com o primeiro iPhone. O iPhone original, vale falar aqui, não foi pioneiro em tudo, nem inventou o smartphone, mas ele combinou várias funções que até então não funcionavam juntas, tipo os movimentos multitoques na tela, o MP3 Player e um navegador funcional. A história dessa linha revolucionária é um capítulo separado e, claro, já está aqui no canal. E um ano depois, começa o projeto Android, uma ideia adquirida pela Google e com aliança de várias fabricantes unidas em torno de um sistema operacional que era mais aberto. O primeiro Android é o HTC Dream de 2008 e hoje já estamos na versão 14 da plataforma. O terceiro grande nome dessa época é de outubro de 2010, o Windows Phone, saudoso Windows Phone, começando já direto na versão 7 e substituindo sistemas antigos que faziam funções meio parecidas como o Windows CE. A Nokia, com a linha Lumia, foi a grande representante dessa plataforma e teve depois a própria divisão mobile comprada pela Microsoft. Mas você já sabe o final dessa trajetória. O sistema não emplacou e aos poucos foi abandonado. A marca Nokia hoje é licenciada pela também sueca HMD Global, que voltou a lançar smartphones até aqui no Brasil. Em termos de rede, o 4G, lançado em 2009 com promessa de maior velocidade nos padrões WiMAX e LTE, e o 5G foi oficializado em 2019, superando o anterior em agilidade e menor latência. E sim, aqui no Brasil elas chegam sempre depois, a adoção é mais lenta, com menos aparelhos compatíveis logo de cara. Os últimos anos foram marcados por uma nova estagnação no mercado, tá tudo meio parecido, mas isso porque os aparelhos já estão perto do seu auge em capacidades visuais e técnicas. Os avanços em design, tela e outros recursos são mais lentos, e as atualizações de geração focam mais em performance, fotografia e desempenho gráfico. A categoria dos smartphones gamers até fez um barulho, mas desacelerou. E modelos de entrada também são cada vez mais raros, substituídos pelos intermediários. Além disso, nós tivemos uma mudança no perfil das marcas. Nomes clássicos como LG e Sony saíram de vez ou encolheram, substituídas principalmente por fabricantes da China, lideradas pela Xiaomi. Por fim, vale falar um pouquinho aqui do Brasil bem rápido. O nosso país teve um sistema IMTS, aquele lá da Bell Labs, instalado em 1972. Bem limitado, só para carro, mas funcionava. Já em 1984, finalmente começa o processo de definição do que seria o nosso 1G. A decisão foi pelo padrão AMPS, a mesma dos Estados Unidos. E em 30 de dezembro de 1990, ocorre a primeira chamada de um telefone móvel celular por aqui. A ligação foi do secretário nacional de comunicações, o Joel Rauber, para o ministro da Infraestrutura, o Osiris Silva, que estava em São Paulo em telefone fixo. O modelo usado foi um EZ2400A da japonesa NEC. E logo depois, a Telerge instalou algumas estações de rádio base no Rio de Janeiro, só para começar o serviço. Mas menos de 700 aparelhos estavam liberados na época. Brasília é a segunda cidade a ter sinal de celular e a partir daí ele foi se expandindo para mais capitais e regiões metropolitanas. E essa história do telefone celular lá dos primeiros experimentos, quando os aparelhos eram só de trem, de carro, até o 5G em modelos mais poderosos que um computador de poucas décadas atrás. Se você tiver uma sugestão de um produto, de uma empresa, de um serviço aqui pro quadro, deixa nos comentários que você sabe que a gente lê. As fontes que foram utilizadas para este roteiro estão aqui na descrição e não se esqueça, isso aqui é só o resumo, é só um recorte, muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui e até a próxima!